A live de hoje diz o seguinte: faço exercício ou tenho que fazer exercício porque o médico mandou, né? Eu ouço muito isso, frequentemente. A maioria das pessoas faz exercício porque são obrigados a fazer, né? Apesar de ter crescido bastante esse mercado fitness, com muitas opções de exercícios e modalidades, ainda tem muita gente que ainda acaba pensando dessa forma, entendendo que o exercício é um sacrifício na vida dele, quando na verdade o exercício não deveria ser sacrifício, deveria ser uma forma de você cuidar da própria saúde, assim como você busca consultar um médico, assim como você busca se alimentar bem, se hidratar e assim por diante. O exercício não pode ser algo que você tenha que obrigar-se a fazer, porque tudo aquilo que é obrigação, a gente faz por um curto período, chega uma hora que a gente não quer mais, o corpo ele se esgota e a gente acaba parando de fazer. Então o segredo para você fazer exercício para sempre, não é só durante determinado período, ou porque o médico mandou, é você encontrar uma atividade que você faz, que você gosta, que você encontre prazer. Umas pessoas preferem fazer de forma separada, né, esse tipo de trabalho. Tem gente que já prefere fazer esse trabalho em grupos, né? Por exemplo, tem gente que prefere fazer musculação de forma individual, tem gente que prefere fazer crossfit, cross training, funcional, de forma de grupo. Isso não importa, na verdade. Importa que você receba um bom atendimento do profissional para que você não venha a se lesionar ou se machucar por mau atendimento ou por atendimento nenhum, né? O que mais importa nesse processo é que você se mantenha sempre ativo. Nosso corpo foi feito para ser ativo e a partir do momento que você não coloca ele em atividade, ele vai demonstrando alguns sinais que você precisa de mudar, né? Quais sinais são esses? Tem gente que sente dores articulares, né? Dor no ombro, dor no joelho, no tornozelo, dor nas costas. Muitas vezes isso é só falta de exercício físico. Tem gente que sente sinais emocionais, por exemplo, enxaqueca, ansiedade, são sinais que o corpo muitas vezes está pedindo exercício. Tem gente que sente dores fisiológicas em nosso sistema geral, por exemplo. Tem gente que por acúmulo de estresse e ansiedade pode chegar a ter gastrite, né? Gastrite, para quem não sabe, é uma inflamação que dá dentro do estômago. Essa inflamação pode evoluir para uma úlcera e assim por diante. Por muitas vezes, a gente chama até isso de gastrite nervosa. É um acúmulo de estresse que você vem trazendo no decorrer da sua vida, e pelo fato de você não colocar aquele estresse para fora através do exercício, aquilo se acumula e pode trazer um problema sistêmico, né? Como eu disse agora, que é a gastrite. Então temos que esperar realmente o médico dizer: você precisa fazer exercício? Eu acredito que não, todo mundo já sabe disso, mas na hora de colocar em prática, colocamos muito empecilho. Não temos dinheiro, não temos tempo, mas a frase crucial é: quem não tem tempo de cuidar da saúde hoje, vai ter que ter tempo para cuidar da doença amanhã, tá? E se você já está doente, cuide da saúde agora, porque a doença já está chegando. Você não pode esperar para amanhã, tem que ser hoje, não precisa de ser segunda-feira. Nós podemos começar na sexta-feira. Aliás, eu recomendo até que as pessoas comecem a fazer exercício na sexta-feira, porque a pessoa se recupera sábado e domingo, porque geralmente fica toda dolorida porque não tem o hábito de fazer exercício. Então tem 2 dias para se recuperar e iniciar segunda-feira com tudo novamente, tá bom? Então fica aí a dica, começa a fazer exercício pela sexta, não só pela segunda, porque a pessoa quer começar na segunda, no dia que ela desacelerou do final de semana e está começando tudo de novo, ela está voltando a trabalhar, está voltando a fazer tudo de novo. Eu tenho um aluno, por exemplo, que começa a treinar sempre na terça-feira, porque na segunda-feira já recebe as cargas de resolver muita coisa ao mesmo tempo. Quando a gente procura o médico disse para você fazer exercício, na verdade, sem mesmo fazer nenhum tipo de exame, ele já sabe que isso é necessário, né? Então, às vezes a pessoa espera que o médico diga que você tem... eu tô aqui, não é porque eu gosto não, vim fazer porque o médico mandou. Gente, não precisa disso mais, não é tempo mais de ficar esperando o médico dizer que você precisa fazer exercício. Não espere chegar o problema. Quando o médico chega a dizer isso para você, porque ele já está enxergando o problema pela falta de exercício. É o único problema? Não, pode ser que tenha outros problemas, mas com certeza o sedentarismo, o médico já identifica que é uma doença, tá bom? E a pergunta que eu ouço frequentemente também aqui, dita pelos alunos, é o seguinte:
antes de começar a fazer exercício, eu devo ir ao médico? A resposta é sim e a resposta é não ao mesmo tempo. Como assim, Diego? A resposta é sim e é não ao mesmo tempo. Primeiro que nós não precisamos de ir ao médico para saber se a gente precisa começar a fazer o exercício ou não. Por quê? Nós temos que ir ao médico de forma rotineira, de forma frequente, em alguns casos uma vez no ano, em alguns casos de 6 meses. Cada médico vai estipular o tempo que você precisa voltar nas consultas. Eu pergunto para você, quanto tempo que você não faz o exame de rotina? Quais são os exames de rotina que a gente faz, né? São exames de colesterol, de HDL, de LDL. Às vezes essas taxas estão todas reguladas e pode te evitar uma doença muito grave, como um AVC, como um infarto, por exemplo, se você descobrir que essas taxas estão irregulares. Então a gente precisa pensar nisso, né? Quanto tempo tem que eu não me consulto com o médico e peço exame de rotina? Qual a importância de muitas vezes, principalmente o público idoso, ir ao médico primeiro antes de começar o exercício? Diagnosticar se não tem um problema mais sério, por exemplo, cardiológico, se a pessoa não tem um problema de coração. Ah, Diego, mas eu tenho problema de pressão, eu posso fazer exercício? A resposta é não. Mas não é que não que você não possa fazer exercício. Você deve fazer exercício físico. A pessoa que sofre de problema de pressão, ela tem a obrigação de fazer exercício, porque o exercício é um ótimo regulador de pressão arterial natural, né? Ou seja, o exercício faz o papel que o remédio faz. Eu já tive alunos aqui que faziam uso de medicamento de remédio para pressão, com o tempo foi reduzindo e chegava até tirar o remédio de pressão, porque não precisava mais. Eu já vi casos da pessoa começar a fazer exercício e a pressão dela cair. Aí a pessoa pensa assim, nossa, eu estou fazendo exercício, estou me sentindo mal, a pressão está caindo. Só que o que acontece? O exercício tem um papel de fazer regulação da pressão. O remédio tem a obrigação de fazer o quê? Diminuir a sua pressão, sendo que ela está alta. Então é como se você estivesse tomando 2 vezes o remédio. Uma de forma exógena, né, que é a forma medicamentosa, através da droga, né, que são os remédios de pressão, captopril, esses remédios da vida, e uma de forma natural, que é através do exercício físico. Então a pressão está baixando, então você acaba se sentindo mal, e muitas das pessoas até param de fazer o exercício, porque ela identifica assim, nossa, está me fazendo mal, estou passando mal, antes eu não fazia exercício, não passava mal, tá bom? Então não é isso que a gente deve pensar. Outro médico que a gente pode procurar é o ortopedista, né? O ortopedista é um médico responsável por qual especialidade na gente, hein? O ortopedista é responsável por as estruturas ósseas, tendinhas, né? Que são os tendões, articulações e por aí por diante. Agora eu te passo uma pergunta. Você sabe qual é o médico que é responsável pelos seus músculos? Porque muita gente sabe que o ortopedista é médico responsável pelo sistema ósseo, né? Assim como a gente sabe que o dermatologista é responsável pela pele, unha, cabelo, né? Então isso a gente já sabe. E quem é responsável pelos músculos? Qual médico? Também o ortopedista, tá bom? Então, por muitas vezes é necessário você consultar o ortopedista e ele vai te dizer se você precisa ou não fazer exercício, e a resposta eu já sei, ele vai dizer que você precisa fazer para sempre. Todo mundo tem que fazer exercício para sempre. O problema é que muitas vezes o médico, por não confiar no profissional de educação física que exerce um bom trabalho, que ele sempre pede que seja feito pilates ou hidroginástica. Essas modalidades são ruins? Não, são excelentes modalidades, só que por muitas vezes o problema daquela pessoa não se resolve somente com isso. Às vezes uma coisa tem que complementar a outra. Às vezes a pessoa precisa fazer o pilates mais o treinamento de força, precisa fazer a hidroginástica mais o treinamento de força, precisa fazer a hidroginástica mais um alongamento. Então não é só simplesmente fazer uma dessas 2 modalidades. E não tem problema nenhum o médico te recomendar isso, porque ele está querendo recomendar o que na opinião dele profissional é o mais seguro, mas lembrando que o responsável por prescrição de exercício somos nós, profissionais de educação física, e nós que temos que identificar para você qual exercício que você pode e que você não pode fazer. O médico tem que dizer assim, olha, você precisa procurar um profissional de educação física para começar a fazer exercício, né? E a partir daí então você começar a obter resultados. Muitas vezes as pessoas precisam de um atendimento mais próximo, principalmente pessoas de idade avançada, por não ter uma vivência de academia.
E muitas vezes a pessoa não se dispõe a fazer esse tipo de exercício porque ela acha que isso é só para coisa só para gente jovem, tá? Então, se você buscar um bom atendimento, com certeza você vai ser muito bem atendido e vai ter ótimos resultados, tá bom? Então, não ache que a academia é só para gente jovem. Academia, né, centro de treinamento funcional, essa coisa toda, serve para todo mundo, de acordo que a pessoa seja bem atendida, tá? Alguns exames são solicitados pelo médico para identificar se você não está com algum tipo de problema, doença, que possa te impedir de fazer exercício. Por exemplo, através do exame de sangue, a gente pode descobrir uma doença no fígado, a gente pode descobrir uma doença no rins, a gente pode descobrir deficiência de vitaminas, né, que pode acontecer através do exame de sangue. E tudo isso pode, com o decorrer do tempo, você fazendo exercício, você pode achar que o exercício está te fazendo mal, quando na verdade suas taxas estão desreguladas. Então, isso também é muito legal, né, de você ir até o médico te solicitar esses exames antes de você começar o exercício. Mas se você não tem essa possibilidade no momento imediato de ir até o médico, que é a forma mais segura, começa fazendo o exercício de forma equilibrada e bem assistida, onde o profissional pode te acompanhar de perto, tá bom? Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: é pelo médico que você deve fazer exercício? Essa é a pergunta crucial, porque a pessoa fala assim, eu vou porque o médico mandou, e aí a pessoa às vezes ainda fala assim, o médico mandou fazer exercício, mas ele é obeso, o médico mandou parar de fumar, mas ele fuma. O médico, ele tem a formação e a informação, e a obrigação dele é te atender muito bem, né, e tratar do seu problema. Afinal, quando ele quiser tratar do problema dele, ele vai procurar o médico. Apesar de ser médico, geralmente médico também consulta com outro especialista, com outro colega de profissão. Então não fique se julgando pelo que o médico é, não fique se julgando pelo que o nutricionista é. Ah, eu fui no nutricionista, mas ele é obeso. O fato dele ser obeso não significa que ele não tem informação suficiente para tratar do seu problema, que muitas vezes é funcional. Muitas vezes a sua alimentação não está funcionando. E muitas vezes esse nutricionista pode ser até um nutricionista esportivo que entende muito bem da técnica e você julga pela aparência. Assim como o profissional de educação física também. As pessoas têm em mente que o profissional de educação física tem que ter o corpo perfeito, porque afinal ele é o profissional do movimento. Então ele tem que ter o corpo perfeito. Quando na verdade isso não é verdade. O que ele precisa é ter embasamento científico para prescrever um bom treino para você, para que entregue o resultado para o que você precisa. Porque às vezes o resultado que você precisa, ou o que você almeja ou deseja, não é o que ele pensa para a vida dele. Muitas vezes só alcançar o padrão de saúde para esse profissional de educação física já é o suficiente. Então não fique se baseando por outro profissional. Faça por você, não se baseie pelo médico, não se baseie pelo nutricionista, não se baseie pelo profissional de educação física, faça por você. Na última live eu até falei, cuide de você, essa foi a dica para a gente ter qualidade de vida. Se a gente não fizer isso, as coisas não vão acontecer, tá bom?